Saudações, alunos! Estou passando aqui para indicar a solução de um exercício do assunto trocadores de calor. O enunciado está sendo apresentado no vídeo. Pause, efetue uma leitura com todo o cuidado que achar pertinente e dessa forma podemos seguir para a resolução. Observe que o assunto de trocadores de calor é relativamente simples, sendo o trocador de calor um dispositivo que serve para facilitar a transferência de calor entre dois fluidos. Usualmente, um desses fluidos será o fluido frio e o outro, obviamente, o fluido quente. Grande parte dos problemas de trocadores de calor são resolvidos realizando balanços de energia nos fluidos e equacionando a quantidade de energia que atravessa a fronteira entre esses fluidos, normalmente composta por tubos ou placas. Observe também que, para fins práticos, nós consideramos os trocadores de calor operando em regime permanente. E normalmente a energia perdida pela carcaça externa, região que estaria em contato com o meio, possui transferência de calor desprezível. Nesse exato momento a gente pode seguir para a solução do problema. Analisando o dispositivo que ele mencionou na questão, nós temos dois fluidos. O fluido quente em questão é o óleo e o fluido frio é a água. Observe também que após fazer a leitura, nós notamos que esse trocador de calor, ele é um trocador de calor do tipo múltiplos passes. Isso porque ele me disse em uma determinada ocasião que existem 6 passes nos tubos e um passe no casco. Dessa forma, nós sabemos que estamos lidando com um trocador de calor múltiplos passes. A primeira pergunta que ele faz para a gente é a vazão possível de ser resfriada de óleo. Antes de seguir para a solução do problema propriamente dito, já aviso, toda vez que nós encontramos trocadores de calor do tipo múltiplos passes, nós usualmente fazemos uma aproximação. Nós vamos aproximar esse trocador de calor para um trocador de calor mais simples. E o trocador de calor mais simples que existe é um duplo tubo. E aí a pergunta que fica, se esse cara é um múltiplos passes, qual condição de corrente eu vou usar para aproximar o meu trocador de calor para uma geometria mais simples? Fácil. A condição é, toda vez que eu tenho um trocador de calor múltiplos passes, eu vou aproximar ele por um duplo tubo numa condição contracorrente. Feita a leitura do problema, ele indicou que o óleo passa na região da carcaça ou do casco, e a água vai ter que passar por dentro dos tubos. Então eu vou fazer um pequeno desenho da ideia esquemática desse trocador de calor e a gente segue para as nossas discussões. Essa é a indicação básica de um trocador de calor do tipo tubo duplo. Então, retomando aquilo que ele havia mencionado no enunciado, nós temos o nosso fluido quente e esse fluido quente está migrando na região que é a região de carcaça, caminhando em um sentido dentro desse trocador de calor. Então, essa daqui seria a minha condição. Quem passa aqui é o nosso fluido, que é o óleo. O óleo está entrando nesse trocador de calor com uma temperatura de 220 graus Celsius e vai deixar o trocador de calor com uma temperatura de 100 graus Celsius. A água, por outro lado, como a gente está estudando uma condição onde trato de um múltiplos passes, eu vou colocar a água operando em condição contracorrente. Então, dentro dos tubos nós temos água. Essa água deve entrar no dispositivo a 20 graus Celsius e deixar o dispositivo a, no máximo, 90 graus Celsius, conforme menção no enunciado da questão. Perfeito. Então, essa daqui seria a minha ideia simplificada do trocador de calor. O que é convencional para um trocador de calor? Nós fazemos balanço de energia nos fluidos, tá? Então, o que eu posso fazer é o equacionamento matemático. Para qualquer um dos fluidos, toma cuidado com a física do processo. Então, por exemplo, se o fluido não estiver mudando de fase, o balanço de energia que eu posso fazer nesse fluido, ele vai ficar, a taxa de transferência de calor será vazão em massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperaturas no fluido. Isso aqui é sem mudança de fase. Se por acaso o fluido estiver saindo de líquido para vapor, é melhor a gente trabalhar com variação de entalpia. Na verdade, não é melhor, mas sim é o obrigatório, né? Então, no caso que eu tiver uma condição onde o fluido muda de fase, eu vou trabalhar com a quantidade que é
vazão em massa vezes a variação de entalpia. Esse H cortado é para a gente não confundir com o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. Perfeito, olha aqui, muito bonito. Eu posso fazer o balanço de energia tanto no óleo quanto na água. Como nenhum dos fluidos está mudando de fase, esse é a expressão que eu vou usar para ver o acréscimo ou decréscimo de energia que nós vamos ter nos elementos específicos. Então, o que eu conheço de maior quantidade de informação? É a água. A água eu conheço a diferença de temperaturas e a vazão em massa. E é por ela que eu vou determinar a ideia da quantidade de energia que essa água está recebendo. A quantidade de energia que a minha água está recebendo será obtida como vazão em massa da água vezes o CP da água vezes a diferencial de temperaturas na água. Nota que eu vou calcular tudo em módulo, tá? Então, quando eu for calcular essa variação de temperaturas que está aqui, eu vou calcular ela em módulo positivo. Então, eu vou fazer, no caso da água, saída menos entrada. Se você fizer uma análise dimensional, né, a vazão em massa está em quilograma por segundo, o CP em joule por quilograma Kelvin e a variação de temperaturas tanto faz, né? Então, Celsius ou Kelvin eu posso efetivamente escolher. Então, no caso, eu vou escolher como é ΔT, tanto faz. Simplifico esses dois, simplifico esse par, joule por segundo, usualmente a gente chama isso de watt, né, que é potência. Então você calculou a potência que a água tem que receber para sair de 20 graus Celsius e chegar a 90, que é 1,172 10 a sexta watt, ou 1,172 megawatt. Essa é a quantidade de energia que a água recebeu de quem? Do óleo. Então, se está chegando essa quantidade de energia para a água, obviamente ela é oriunda de algum outro elemento e quem está enviando essa energia é supostamente o óleo. Em algum momento da leitura do texto, ele te conta o que? Admita carcaça adiabática. Também existia uma outra denominação do tipo 100% de eficiência. Eu não gosto de usá-la, tá? Então eu estou imaginando que a carcaça é adiabática. Aonde é a carcaça do trocador de calor? A região mais externa do trocador de calor. Então essa superfície mais externa do trocador de calor, ela não está perdendo nem ganhando energia por essa fronteira. Qual que é a conclusão? Se a água recebeu 1,172 10 a sexta watt, essa energia tem que ter vindo obrigatoriamente do óleo, tão logo como o óleo é o teu fluido quente, ele perdeu exatamente essa quantidade de energia. Então eu vou fazer o mesmo balanço de energia, só que agora para o óleo. E essa energia é exatamente igual ao quanto a água perdeu em módulo, tá? Então, quanto a água recebe é exatamente igual ao quanto o óleo perdeu de energia. Então aqui vai ficar assim. Em módulo que um perde é o que o outro ganha. A vazão em massa do óleo é de 3,95 kg por segundo. Então essa é a máxima vazão de óleo que se pode refrigerar para que a tua água do trocador de calor não exceda a temperatura de 90 graus Celsius. O que ele quer no item B da questão? A diferença de temperatura média logarítmica para correntes contrárias ou contracorrente. É usual a gente dividir o trocador de calor em duas partes. Eu gosto de fazer isso desse jeito, tá? Então eu vou dividir o meu trocador de calor em duas porções. Então eu vou ter um lado do trocador de calor aqui, e esse lado eu vou chamar de lado A do trocador de calor, e do outro lado, ou outra extremidade desse trocador de calor, eu vou chamar de lado B do meu trocador de calor. Eu vou construir o gráfico que seria a suposta distribuição de temperaturas para esse trocador de calor. No eixo das abscissas, vou indicar a distância x, supostamente que seria o comprimento do trocador de calor, e aqui
seria o eixo das temperaturas. Tudo que acontecer do lado A, ou as temperaturas que acontecerem do lado A do trocador de calor, eu vou marcar nesse eixo. E o que acontecer no lado B do trocador de calor, ou as temperaturas que ocorrem no lado B do trocador de calor, eu vou marcar nesse eixo que vai ser o lado B do meu trocador de calor. Vamos começar com o óleo. Se você observar o óleo, o caminho que o óleo faz é de A para B. Sendo de A para B, eu vou marcar a temperatura do óleo nesse eixo. Então aqui no eixo A, a entrada do óleo. A entrada do óleo está a 220 graus Celsius. Ele caminha ao longo do trocador de calor, perde energia para a água. E ao perder energia para a água, sua temperatura vai diminuir. Então ele vai entrar no trocador de calor, nesse sentido de A para B, a 220 graus Celsius e sair do sistema a 100 graus Celsius. Esse é o caminho percorrido pelo óleo, na condição de hipótese de contracorrente. E a água? A água é o nosso fluido frio. Só que a água caminha de B para A. Caminhando de B para A, a menor temperatura do sistema é a entrada da água. E acontece no lado B do trocador de calor e vou marcá-la nesse eixo. Então aqui eu tenho a temperatura de entrada da água que está a 20 graus Celsius. Eu vou caminhar de B para A. A tendência é a temperatura da água ir aumentando e ela vai deixar o sistema a 90 graus Celsius. Como é que eu calculo a diferença média logarítmica? A diferença média logarítmica é tomada nos extremos do trocador de calor. Então, aqui, de um lado do trocador de calor, entre essa temperatura e essa, eu vou extrair a minha diferença de temperatura A em um lado do trocador de calor, e do outro lado do trocador de calor, essa aqui vai ser a minha diferença de temperatura B. Calculando essa diferença de temperaturas A, ela vale 220 menos 90, que dá 130 graus Celsius. E do lado B, meu ΔTB, ele é 100 menos 20, que dá 80 graus Celsius. Essa diferença de temperaturas ela é variável. Então é óbvio que o meu valor médio para a diferença de temperaturas, ele tem que ser maior que 80 e menor que 130. E a média logarítmica é usada só porque as funções de distribuição de temperatura são funções exponenciais. Então, voltando para cá, eu vou calcular o meu ΔTml, que ele é definido como sendo a diferença de temperaturas A menos a diferença de temperaturas B, ln de ΔTA sobre ΔTB. Ah, mas e se eu tivesse chamado A de B ou B de A, né? No caso do gráfico, ia fazer diferença? Não. Matematicamente dá a mesma coisa. Você pode fazer, se você quiser, ΔTB menos ΔTA sobre ln de ΔTB por ΔTA e matematicamente vai dar inclusive o mesmo número, tá? Mais um item, que é o que ele me pedia no item B da questão. Calcule a diferença média logarítmica para a condição de correntes contra corrente. Mas, num trocador múltiplos passos, a gente sempre aproxima esse ΔTml para um contracorrente, tá legal? Mais uma aqui, para encerrar, que é o nosso item C. Ele pediu o comprimento de cada tubo, né? O comprimento de cada tubo está relacionado com o quê? Com o tamanho do trocador de calor. E eu só conheço uma expressão, nós conhecemos só uma expressão para calcular esse tamanho do trocador de calor e está relacionado com a área. Então vamos parar para pensar um pouco. Imagina que você só tenha um tubo, isso não é verdade para esse trocador de calor, tem que tomar cuidado, né? Se você tiver só um tubo, dentro desse tubo a gente está escoando água, fora desse tubo nós estamos escoando óleo. Agora, pense um pouco. O óleo perdeu 1,17 megawatts. A água ganhou 1,17 megawatts. Por onde é que essa energia saiu do óleo e chegou na água? Por que região ele atravessou? Ele está atravessando a área lateral de um conjunto formado, se você leu direitinho, por 60 tubos com 25 milímetros de diâmetro. Então, eu tenho 60 elementos como esse,
que tem um determinado comprimento L, que é o que ele te pediu, que é o comprimento de cada um desses tubos, que está recebendo ou deixando a energia sair de um lugar e chegar no outro. Usando o método da diferença média logarítmica, nós calculamos essa taxa como sendo U vezes A vezes o ΔT ml vezes o F. O que era esse F? Esse F ele é o fator de correção da diferença média logarítmica. Esse F vale 1 se a gente estiver trabalhando numa condição de um passe no casco e um passe nos tubos. Esse F ele também vai ser igual a 1 se a gente tiver qualquer um dos dois fluidos mudando de fase. Então, por exemplo, eu podia ter a água, obviamente o óleo seria um pouco menos provável, mas tudo bem. Se eu tivesse algum dos fluidos mudando de fase, automaticamente esse F também valeria 1. E esse F é diferente de 1 se múltiplos passes, que é exatamente o caso desse exercício. E como é que eu vou fazer para determinar esse fator de correção? Então, a norma de trocadores de calor manda você aproximar o trocador de calor por um contracorrente e usar um gráfico, uma forma gráfica que eu vou ter para pegar a solução desse efeito de ter múltiplos passes, né? Desse F ser diferente de 1. O gráfico está exatamente abaixo da questão, que esse é o gráfico da norma tema, né? Que é para trocadores de calor. Se você não lembra o que é múltiplos passes, é o fluido ir e vir mais de uma vez o comprimento total do trocador de calor. Então, por exemplo, ó, se eu olhar para essa ilustração, no caso desse trocador, tem 6 passes. Esse aqui é só um exemplo. No caso desse trocador de calor que a gente tem aqui, eu tenho uma entrada do fluido. Vamos pensar que esse aqui é o nosso fluido frio. Ele entra pelo cabeçote de entrada do trocador de calor, atravessou pelos tubos uma vez o comprimento do trocador de calor, subiu por esse cabeçote e atravessou mais uma vez o comprimento total do trocador de calor. Obviamente o que a gente tem aqui são 2 passes nos tubos. E o casco? O casco não. O casco o fluido entra e faz o zigue-zague e vai embora. Então eu tenho um passe no casco, 2 passes nos tubos. No caso do problema são 6 passes nos tubos, tá? Então só para vocês verem a animação, né? Então ele tem a entrada de fluido por aqui, faz a volta, sai, deu 2 passes o fluido frio supostamente e um passe o fluido quente. Beleza? Muito bem. Voltando para cá então no nosso diagrama, eu vou pegar e vou calcular quanto que é o meu fator de correção. Eu tenho que calcular essas variáveis aqui, essa variável P e essa variável Z. E elas estão relacionadas com variação de temperatura. Só que toma cuidado com como está escrito aqui. Então, o índice T nessa variável P, para as temperaturas, o índice T minúsculo é de tubo, tá? Ou tube, em inglês. E o índice S, para nós, é casco, mas da literatura inglesa é shell. Então, onde você vê casco, onde você vê S é casco, onde você vê T é tubo. Entrada é para entrada, saída é para saída, tanto quanto óbvio essa parte. Agora vamos parar para pensar. Quando ele está falando para você temperatura de saída T, então é temperatura de saída nos tubos. Temperatura de entrada T, temperatura de entrada nos tubos. Quem entra e sai dos tubos? A água. Então, a água é o nosso fluido que está migrando dentro da região dos tubos aqui. Então, vai ficar assim, voltando para essa expressão para calcular P. O primeiro item é temperatura de saída dos tubos é 90 graus Celsius, que é a saída da água. Temperatura de entrada nos tubos é 20 graus Celsius, que é a de entrada da água. Temperatura de entrada shell, casco, né? Temperatura de entrada no casco é o do óleo, 220 graus Celsius, menos temperatura de entrada nos tubos. Quem entra nos tubos é a água, e a água entra nos tubos a 20 graus Celsius. Fechou. E a variável Z, a ideia é essencialmente a mesma. Temperatura de entrada no casco
220, temperatura de saída do casco 100, temperatura de saída dos tubos 90, temperatura de entrada nos tubos 20. Calculando essas duas variáveis, chegamos a 0,35 para a variável P e 1,7 aproximadamente para a variável Z. Não adianta eu querer ser muito preciso, porque a gente vai consultar um diagrama. Não dá para ser extremamente preciso, por mais que eu queira, eu não uso desse diagrama, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eixo das abscissas é a variável P, essas curvas é a variável Z, e aqui eu tenho o eixo das ordenadas com a variável F, que é o fator de correção, que é o que eu estou buscando. 0,35 para a minha variável P, 0,35 seria essa reta aqui, e a minha variável Z, ela é uma curva que não existe aí, mas ela está certamente entre 1,6, que é essa curva, e entre 1,8, que é essa curva. Então, entre essas duas curvas eu tenho a minha variável, e aqui seria a minha curva interpolada manualmente. Por isso que eu falei que não adiantava querer pegar um valor muito preciso. Então, no cruzamento dessas duas curvas aqui, eu vou ter efetivamente o valor do meu fator de correção da diferença média logarítmica. Então, esse ponto aqui é correspondente com um F de 0,85. Retornando para o nosso balanço de energia, nós estávamos aqui, determinei o F, a diferença média logarítmica é conhecida, o coeficiente global é dado do enunciado e a taxa de transferência de calor entre os fluidos também é conhecida. Então, o que o óleo perdeu é exatamente igual ao quanto a água ganhou, que é exatamente igual ao quanto está atravessando a lateral dessas tubulações. Então vamos calcular essa área, qual é o tamanho do trocador de calor, ou qual é a área necessária para que esse processo seja possível. Então, substituindo na expressão da taxa da diferença média logarítmica, vai ficar minha área de transferência de calor será igual a 35,87 metros. Essa área que você acabou de encontrar de 35,87 metros quadrados, ela é a área total necessária para efetivar 1,17 megawatts de troca de calor. Se eu usar a área de transferência de calor menor do que essa, a temperatura da água vai sair certamente menor do que 90. Assim como também a temperatura de saída do óleo vai sair menor do que 100 graus Celsius. Então essa é a mínima área para que esse processo se estabeleça. Muito bem. Agora, como é que eu vou calcular essa área? Vamos imaginar que eu tivesse só um tubo. Você tivesse construído um trocador de calor que ele fosse de verdade esse aqui, ó, né? Qual área eu ia precisar, o comprimento desse tubo para efetivar essa área de troca de calor, lembrando que o diâmetro desse tubo é de 25 milímetros. Então essa área seria calculada como π vezes o diâmetro vezes L, perímetro vezes o comprimento. Se isso fosse feito desse jeito, nós íamos precisar de um comprimento de 456,8 metros, em linha reta, seria o seu trocador de calor. Isso é, do ponto de vista prático, algo completamente sem sentido, né? E é por isso que ele está usando os 60 tubos. Então, o comprimento de cada um desses tubos, o L oficial, né? Porque ele não é um só, será 456,8 dividido por 60 tubos, que é o que ele tem. Se você fizer essa conta, você vai descobrir que o comprimento efetivo de cada um desses 60 tubos é aproximadamente 7,6 metros. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Minha letra não ficou muito boa, tive um problema severo com a minha câmera. Ela não está captando mais o sinal, estou no aguardo de uma câmera nova. No mais, bons estudos e até o próximo vídeo. Até logo!